sejam bem-vindas então para a live de hoje. Eu sou a chefe Jana Bendo, sou professora de confeitaria e a minha missão é ensinar confeiteiras como fazer e vender bolos recheados sem ter medo de entregar para o cliente, tá? E nessa live de hoje, então, eu vou ensinar para vocês um outro produto de outro nicho da confeitaria que pode ajudar vocês a entrar no mercado, a faturar, a vender um pouquinho mais nas datas festivas do ano. E não só nas datas festivas do ano, tá? Porque essa bolachinha aqui, a gente pode vender o ano todo. Eu vou começando aqui. Aqui na panela eu vou colocar o mel. Vou colocar o açúcar mascavo. A manteiga. Mel, açúcar mascavo, manteiga, tá? E aqui eu tenho o gengibre em pó já, que eu comprei no mercado ou na casa de produtos artesanais. Vou ligar o fogo. E aqui eu vou só derreter isso aqui, homogeneizar e derreter, tá? Eu não vou ferver nada aqui. E aqui, esta etapa aqui, agora eu vou fazer o seguinte, vou já pegar um bol que tá aqui, tá? Aqui eu tenho uma parte de trigo. E esse aqui vem pra cá agora. Mistura aqui. Gente, estamos fazendo bolacha de Natal, tá? Quem chegou agora, bolacha de Natal. A receita vem depois. Eu vou colocar a receita nos stories. Aí vocês só vão lá e batem um print. Que fica bem. Só misturei aqui, ó. Só misturei uma parte do trigo. Essa parte aqui, ela tem que perder temperatura para eu entrar com o ovo. O ovo, gente, nessa receita aqui vai só um ovo. Então, um ovo, 50 gramas de ovo, tá? A gente tem que pesar o ovo, porque numa receita que vai só um ovo, 10 gramas, 15, 20 gramas a mais de ovo pode dar problema na receita. Pode perder o ponto da receita, tá? Então, por isso que a gente pesa. Então, vamos lá, vamos pesar e vamos ver quanto que tem esse meu ovo. Eu escolhi um ovo de 50 gramas, mais ou menos. 57 gramas. Então, calma aí, gente. 57 gramas. Nós vamos pegar. E assim é bom que vocês já veem como que faz quando dá mais, né? Deixa eu só ver como é que tá essa temperatura. Ai, que cheirinho bom. Que cheirinho bom, gente. Deixa eu só ver quanto que tá aqui a temperatura, porque senão vai cozinhar o meu ovo, né? Muito quente ainda, gente, para colocar o ovo. 57 graus tá aqui. Isso ainda é muito quente para colocar o ovo, tá? Porque a clara do ovo cozinha a 53, 55 graus. Tá bom? Então, vamos esperar mais um pouquinho. Ó, como é que faz para pesar um ovo? Bate ele com um garfinho, pode ser com um garfinho, tá? Bate ele com um garfinho e aí eu peso, coloco ali a medida que eu quero. Assim que faz para pesar ovo, tá? É algo muito simples, mas que eu sei que vocês têm essa dúvida. Como que faz? Érica, Jana, fala um pouquinho sobre a validade dos ovos. Você postou hoje no Story. Falo sim. Esse também é um assunto que vocês têm bastante dúvidas, né, sobre isso. Deixa eu pegar esse potinho aqui, ó. Então, gente, eu bati o ovo inteiro e agora eu vou pesar aqui 50 gramas, ó. 50 gramas do ovo. Aí esse aqui que sobrou só um pouquinho de nada, a gente descarta ou guarda para usar em outras receitas, enfim, né? Gente, o ovo é o seguinte, quando as pessoas falam assim para mim, cheiro de ovo, isso fica com cheiro de ovo, pão de ló tem cheiro de ovo, isso não é verdade, gente. O que dá cheiro de ovo nas coisas é usar ovo velho, tá? Então, como eu postei hoje no meu story, a validade do ovo era 3 de janeiro, eu acho, né?
algo assim. E o ovo foi fabricado dia 1º de dezembro. E hoje já é dia 20 de dezembro. Então, hoje, esse ovo já é velho para mim. Se eu usar esse ovo hoje, que está lá no mercado, na prateleira, muitas vezes mercados que não têm ar-condicionado, tem mercadinhos pequenos que não têm ar-condicionado. Imagina esse ovo 20 dias depois. Já não está mais nada bom, né? Até nesse mercado que eu fui hoje, tem ar-condicionado, menos mal, né? Só que o ovo, quando ele está refrigerado, a validade dele prolonga. Então, nos mercados, o ovo não fica na geladeira, fica na prateleira. Então, um ovo 20 dias depois, para nós, já não é mais legal usar. Mesmo que ele esteja dentro da validade, mas ele não é mais um ovo fresco. E aí, vai dar cheiro de ovo nas preparações, vai dar cheiro de ovo ruim, vai dar... A nossa massa não vai crescer tão bonita, porque o ovo não é fresco. Tudo isso acontece, tá? E é só pelo ovo velho, tá bom? Compro ovos sempre no mesmo lugar, pensando na qualidade. Sim, às vezes a gente pensa, ovo é ovo, é tudo igual, não muda. Mas muda sim, gente, muda sim. Até hoje, lá no mercado, aí tinha esse ovo ali que era velho, tinha essa opção de ovo velho, tinha uma opção de ovo caipira, que a data dele era 11 de dezembro, e tinha uma opção que era de ovo não caipira, que a data era 15 de dezembro. Só tinha essas opções. Daí, o que eu fiz? Eu não queria ovo do dia 11 de dezembro também. Queria um ovo mais novo, né? Mas era o que tinha. Aí, eu comprei uma bandeja do ovo do dia 11 e uma bandeja do ovo do dia 15. Porque um é caipira e o outro não é caipira. Aí, eu vou misturar os ovos, caipira com não caipira, e usar esses ovos ali. Tá? Porque eu geralmente eu compro tudo caipira. Só que aí era tudo do dia 11, né? Não quis. Então eu comprei uma de cada para misturar. Aí nas receitas, nas massas do bolo, eu vou colocar um ovo caipira e um ovo do outro misturado, né? E para os recheios de bolo, que é onde que é um preparo mais delicado, que ele tem que estar, né? Perfeitamente perfeito. Aí nesses eu vou usar ovo caipira aqui nosso, que aí eu sei que foi colhido hoje e ontem, tá bom? Então eu faço assim, na escolha ali. Eu uso os ovos, então, os mais velhos, deixo para as massas, e para os recheios, que é onde o ovo vai aparecer mais, eu uso os ovos bem fresquinhos caipiras, né? Velhos é modo de dizer, né, gente? Porque é ovo do dia 11 e 15, né? Não peguei aquele ovo lá do dia 1º. Tá bom? O ovo velho fica com a clara mais líquida? Sim, Josi. O ovo, quando é velho, ele tem a clara líquida, tá? E o ovo fresco, não. Ele tem a clara bem densa, assim, bem gelatinosa, assim, sabe? Tá bom? Certo, gente? Agora aqui, eu acredito que já deu uma esfriadinha. Aqui, ó. Já não tá mais com 50 graus. Isso. Aqui já baixou, ó. Então, eu vou colocar o ovo aqui. Já sei que não vai mais cozinhar o meu ovo, né? E eu vou colocar a luva para adicionar os secos. Aí aqui nos secos, eu tenho aqui, ó, trigo, cacau e fermento químico nessa bolacha, tá? Poderia ser sal amoníaco? Poderia sim, tá, Josi? Nessa bolachinha aqui, se quisesse colocar o sal amoníaco, daria certo também. Porque o sal amoníaco, ele é um fermento. Ele é um sal, né? Mas ele é um fermento. Ele é um agente aerador. Ele é um sal, mas ele é um agente aerador. Porque quando a gente combina o sal amoníaco numa receita com líquido e com calor, acontece uma reação química que solta o gás que vai fazer as bolinhas de gás lá dentro da nossa bolacha, tá? Então, ele é um agente fermentador igual ao fermento químico, tá? Então, você poderia usar também, só não nessa mesma quantidade que eu vou colocar aqui do fermento, tá? Ó, coloquei o ovo aqui, certo? Agora, eu até vou deixar...
Então, você colocou parte... Sim, Rô, coloquei uma parte da farinha antes para resfriar aqui a minha mistura, tá? E agora eu vou colocar o restante. Esse cacau aqui também é opcional, tá? Se quisesse, eu poderia tirar o cacau e colocar só trigo, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos amassar nossa bolacha. E eu queria ligar o forno, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque ele é... Ai, rasgou essa luva. Tá, vou colocar essa daqui. Então, vamos lá, ó. Agora eu venho aqui com a mão e vou incorporar os secos, tá? Aqui, ó, eu tenho mais um potinho de farinha. Porque se eu precisar dar o ponto com mais farinha, ou para eu abrir a bolacha na mesa, se eu precisar de mais farinha, tá aqui do ladinho, tá? Que na verdade, se eu precisar, não, eu vou precisar, né? Para abrir na mesa, eu vou precisar de mais farinha. Vendaral em São Paulo. Jana, quero te conhecer. Eu quero ir também, Ana Paula. Ah, Nanda. Nanda, eu tava falando de você aqui. Dá para fazer na batedeira com a raquete? Dá sim. É só colocar na batedeira com a raquete. Tudo que a gente mistura assim com a mão, de massa seca, de massa de biscoito, tudo isso se faz na batedeira com a raquete, tá? A minha receita aqui é pequena, tá? Olha só, pequena. Então, vocês podem fazer quantidade maior. Pode dobrar, triplicar a receita, tranquilo, tá? Olha só, aqui a bolacha não deu ponto ainda. Eu nunca coloco toda a farinha que a bolacha pede nessa hora aqui. Nunca, tá? Porque o que acontece? A bolacha, se eu colocar toda a farinha que ela pede agora aqui, daqui a meia hora ela vai estar com muita farinha. Ela vai ter ressecado demais a massa. Como se eu tivesse deixado aqui aberto no ar-condicionado, como a Erika falou, tá? Então, eu coloco menos farinha agora e deixo a massa aqui tampadinha com plástico para não ressecar, paradinha por um tempo. Eu vou fazer uma outra coisa e deixo ela aqui parada. Aí depois, quando eu volto para pegar essa massa e trabalhar com ela, ela já vai estar mais firme, porque a farinha, ela absorve os líquidos da massa. Então, isso tudo acontece quando ela tá aqui parada, tá? E aí, ela vai pedir menos farinha para dar um ponto. E quando eu tenho uma bolacha com menos farinha, eu tenho uma bolacha que é mais gostosa, tá? Porque a farinha, ela deixa a nossa bolacha, quanto mais farinha eu coloco, farinha em excesso, mais dura fica a nossa bolacha, né? Então, se eu coloco farinha demais, ela fica mais dura, não crocante. Diferente, né? Dura e crocante é diferente. Então, se eu coloco farinha demais, ela fica dura, tá? Então, por isso que eu deixo ela descansando sem colocar toda a farinha. Aí eu pego de pouquinho em pouquinho para abrir com um rolo e aí eu vou colocando farinha só o tanto que precisa. Às vezes não precisa mais de farinha nenhuma, tá? Posso fazer num período e abrir em outro? Pode sim. Inclusive, pode até deixar na geladeira até amanhã. Fazer amanhã também pode, tá? Aí, eu vou pegando de pouco em pouco e vou colocando só a farinha que aquele pouco precisa, tá? Então, hoje a gente vai tocar direto. Já deixei aqui as formas pra gente usar. Então, o ideal é formas baixas, assim, ó, com lateral baixa, tá? E aqui na forma, vocês podem untar e enfarinhar, ou vocês podem pôr os tapetes antiaderentes. Eu tô colocando esse meu tapetinho que é antiaderente, aí eu não preciso sujar a forma, suja só o tapete, tá?
do total de farinha da receita, você não colocou tudo? Coloquei tudo. Da receita, coloquei tudo, Rô, tá? Aí o extra tá aqui, ó, que eu vou colocando conforme vai precisando. Porque esse extra aqui, ele não tem medida certa. Porque se eu mexer na massa agora, eu vou usar mais farinha. Se eu fosse mexer na massa daqui 2, 3 horas, iria menos farinha, tá? Tá bom? Jana, como que você sabe o tanto de farinha que vai colocar? O tanto de farinha é o seguinte, é o mínimo de farinha possível para que eu consiga abrir com o rolinho, cortar as bolachas e colocar para cá, tá bom? Então aqui eu tenho o rolinho, tenho meu cortador, rolinho. Vamos fazer pinheirinho, estrelinha, que eu gosto muito. E essa bolinha. Vamos fazer esses três. Esses três que são bem legais. Deixa eu pegar essas espatulinhas se eu precisar. Tá? Aí. Agora aqui. A minha massa aqui tá bem mole ainda, né? Vou colocar mais farinha aqui na bacia mesmo, primeiro. Ó. Ela já é diferente. Quanto mais tempo ela descansa, melhor ela fica para trabalhar. Outra coisa que acontece durante o descanso é que as proteínas aqui, elas relaxam, né? Porque quando a gente coloca a farinha de trigo com os líquidos da receita e mais a ação mecânica, que é a gente mexendo, cada vez mais ativa o glúten. E o glúten é aquele negócio que quando você abre a bolacha, ela volta. Já aconteceu com vocês? Abre a bolacha e ela encolhe, igual pizza, igual bolacha, pizza, macarrão, talvez, massas que vão trigo. Você abre com o rolo, ela volta, abre e volta. Isso acontece com vocês? Então, isso é o excesso de glúten. E aí, nessa etapa que a massa está descansando, ela também vai evitar que isso aconteça, porque está relaxando o glúten na massa. Tudo isso. Agora aqui, todo mundo vendo. Isso, assim. Ó, aqui a nossa massinha, macia. Se eu não colocasse o cacau na massa, ela iria ficar uma massa marrom mais claro, tá? Mas eu acho tão bonito assim, marronzinho escuro. Fica legal. Tá bom? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tudo dessa coisa arada que eu tô falando aí sobre as massas, tá dando para entender? Me digam. Ó, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar abrir essa massa aqui para ver se o tanto de farinha tá bom para ela. Eu não tenho certeza que tá bom, ainda mais que eu tô de luva, aí eu não consigo sentir bem. Ó, deixa eu colocar a farinha na mesa. Embaixo vocês podem colocar bastante farinha, aqui embaixo, tá? E em cima não, em cima é pouquinho, tá? Vamos abrir aqui. Pode ser o cacau, mas é o cacau, não pode, tem que ser o cacau. Ó, eu sempre trabalho com massas pequenas, porque é mais fácil de trabalhar, ela pede menos farinha, então sempre eu trabalho com massa pequena, tá bom? Ó, tá vendo? Mais fácil de trabalhar. Ó, bem bonita ficou a nossa massa. Agora eu vou cortar aqui com o cortador. Pronto. Esse cortador aqui, ele é ótimo. Ele é da Blue Star. Porque ele é firme, então quando a gente corta, ele não achata, ele não muda o formato dele, sabe? É ótimo. Eu tenho há muitos anos e ele não estraga. Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui a nossa massinha.
Peraí, que esse aqui tá muito grosso. As primeiras sempre são mais chatinhas, depois a gente já pega o jeito. Ó. Porque não é que a gente pega o jeito, é que as primeiras a massa ainda tá chata. Ela não descansou. Depois que ela descansa, que ela absorve, toda a farinha de trigo absorve a umidade ali e tal, fica outra massa. Fica outra massa. Quem já fez curso presencial comigo percebeu isso quando a gente faz a aula. Que espessura deve ter a massa? O ideal é o do gosto de vocês. Eu gosto de bolacha fina, fininha, tá? Então é de gosto. Eu tenho esse cortador, é um conjunto, isso mesmo, Rô, bem esse ali. Esse conjunto aí. Eu gosto fininha, ó. Olha a minha que fina que é, tá? Eu gosto assim, mas é questão de gosto, tá? Porque eu uso esse nivelador aqui da Mago, ó, gente. Esse nivelador da Mago deixa a minha bolacha dessa espessura ali que eu gosto. Não sei se aqui vai dar pra ver, ó. Dá pra ver, ó. Tá bom? Ó, lá no YouTube também. Dá super pra ver, né, gente? A massa tá bem boa, tá? Ela só tá ainda um pouco... Não, ela tá ótima. Tá boa, tá muito boa. Vocês estão vendo que não tá difícil de trabalhar, né? Ela não tá encolhendo. Olha só, o formato dela tá o mesmo que eu cortei. É assim que tem que ser. Ela não pode encolher, não pode deformar, tá bom? Aqui eu estraguei uma. Estraguei com a faca. Por isso que embaixo, na parte de baixo, a gente pode colocar mais farinha, tá? Para não grudar. E na de cima, não. Em cima a gente coloca pouca farinha, porque muita farinha em cima não deixa a nossa bolacha bonita depois de assar. Ela fica com aquela marca da farinha em cima, tá? Então, em cima ela tem que ficar limpinha. Não pode ter farinha. Embaixo, tudo bem. Dá um espacinho aqui entre elas, porque ela vai crescer um pouquinho, tem fermento. Ó. Agora, essa massinha aqui que sobrou, ó, gente, eu não vou amassar ela agora. Eu deixo ela aqui descansando. Deixa ela ali descansar, para relaxar o glúten dela. Pode colocar em cima do papel manteiga, Rô? Pode, eu nunca coloco, mas eu acho que pode. Tem os papel manteiga que gruda tudo, então tu dá uma testadinha, tá? Mas teoricamente é para dar. Teoricamente é para dar. Ó, deixa eu colocar mais aqui. Vou abrir mais esse pedacinho aqui. A pontinha aqui antes eu não tinha aberto tudo. Aqui, sujei demais com farinha. Deu. Quero mostrar para vocês a diferença, que aqui eu sujei a minha bolacha em cima. E depois não fica bom isso. Não fica legal. Olha, vai dar para ver bem onde tem uma bolacha que eu sujei de farinha. Não. Não sei se dá para ver. Dá aqui, ó. Tá? Então, deixa isso aqui para cá. A gente tem que sempre pensar em colocar menos farinha possível. Menos farinha possível, tá? Vou fazer mais com esse, porque daí fica
Cada forma com um modelo de bolacha é o certo. Pronto. Deixa isso aqui agora. Ai, eu acho que eu vou ter que ligar o forno. Tava evitando de ligar para não dar barulho. Da espessura de um palito de churrasco ficaria bom? É a gosto, Josi. Se você gosta de bolacha mais grossa, você vai gostar. Ó, aqui vou pegar mais um pedaço de massa. Pode saborizar com casca de laranja? Pode sim, fica muito bom. Fica uma delícia colocar raspinhas de laranja. Muito bom, gente. Muito bem lembrado. Ó, deu aqui. Vou colocar a farinha na mesa. Vamos abrir. No começo, quem não sabe fazer bolacha, é um pouquinho ruim pegar o jeito assim de abrir, sabe? Ah, de não grudar a bolacha na mesa e tudo mais. Mas depois que pega o jeito, vai embora. Ó, deu. Prontinha a minha massa. Quem de vocês que está me assistindo que está fazendo coisa para vender, gente? Raspa, laranja paixão nacional. Raspa de laranja em tudo fica bom, né? Eu gosto de colocar em tudo. Raspa de laranja, raspa de limão. Gente, quem de vocês que está me assistindo que está fazendo algo para vender no Natal agora? Quem já está vendendo, me fala. Olha só. Eu sou curiosa. Esse cortador aqui, a gente já não pode fazer assim como o outro. Eu tenho que colocar e apertar assim, ó. Senão deforma a minha bolacha, tá? Se saborizar com laranja, não coloca gengibre, Josi, laranja e gengibre, você pode usar os dois, que fica maravilhoso junto, tá? Pode usar os dois, não precisa tirar o outro. Só para família, só para família. Ó, esse tem que fazer assim. Ah, essa massinha tá muito gostosinha de trabalhar. Queria que vocês pudessem pegar ela na mão para ver. Qual a diferença dos cortadores? É o material, né? Tem cortador que é melhor, ou são piores, né? Esse aqui é de inox, ele é muito bom também, só que ele deforma, depende de como você aperta. E esse aqui não, esse não deforma. Esse aqui também é da Wilton, ó, esse aqui não deforma também, tá? Jana, e aquela decoração branquinha? Ah, Sônia, você tá muito acelerada. Nós vamos fazer quinta-feira, tá? Quinta-feira, no mesmo horário, a gente faz a decoração dessas mesmas bolachas aqui, ó. Tá bom? Combinado?
A gente vai fazer o glacê e vai fazer o glacê na hora e já pintar as bolachas. Olha, os pinheirinhos, meninas. Olha só, gente, essa aqui que descansou mais, como ela tá bem mais consistente do que a primeira que eu peguei. Se quiser deixar branquinha, coloca farinha no lugar do chocolate. Isso aí, Josi. Você não coloca o cacau e coloca farinha. Só isso. Ó, perfeita essa massa aqui. Eu vou abrir com vocês, para não abrir uma massa muito grande. Pronto. E agora eu vou fazer estrelinhas aqui. Vou fazer esses 3 modelinhos de bolacha, um em cada forma. Eu acho tão lindas as estrelinhas. Aqui. Me contem. Vocês vão fazer essa receita de bolacha ainda essa semana? Quem tá com tempo para fazer? Que lindas as estrelinhas. Jana, o que você acha do glacê comprado pronto? Tá quente. Vou colocar, tá? Olha só. Essa bolacha aqui assa rápido. Primeiro porque ela é fina, porque ela é pequena. A temperatura do forno é 180 graus. O tempo varia de 9 a 12 minutos. A temperatura do forno, então, se a gente assar com a temperatura mais baixa por mais tempo, a bolacha vai ficar mais sequinha e vai ficar com uma corzinha mais assim. Agora, se eu deixar mais tempo, ela vai ficando cada vez mais dourada, né? Como saber se ela tá assada? Gente, é um negocinho fininho, pequenininho. Então, assa rápido. Olhando, tu já vê que ela mudou, tá? Então, meio que não tem erro, tá? Se você deixar 10 minutos, ela já vai estar assada. Olha que bonitinhas. Não sei se vai dar para ouvir. Deixa eu chegar mais perto. Ó. Ela vai ficar mais crocante ainda, tá? Ela vai ficar mais crocante porque ela não tá bem fria ainda. Quando ela esfriar totalmente, vai ficar crocante. Precisa pôr em grade para secar? Pode colocar, se tu quiser. Fica melhor se você esfriar. Quanto mais rápido você esfriar, melhor, né? Mas aqui na forma ela também esfria. E aí, quinta-feira eu mostro de novo para vocês a textura da bolacha, tá? Ela ainda não tá bem como ela fica, porque acabou de sair do forno. De novo. Gente, então eu espero quinta-feira vocês pra gente fazer o glacê e pintar essas bolachas aqui que eu vou guardar pra gente pintar elas mesmas.